Espetáculo. Sensacional. Suman, que domingo fantástico, hein? Que domingo, que domingo. Tá chegando bem meu som aí, Portinho? Tá, maravilhoso, Hoje maravilhoso. eu tô meio improvisado, né? Tô fora de casa, tô pelo celular aqui, mas não podia deixar de participar aqui. Bom, primeiro, boa noite a você, a nossa audiência. Olha, Portinho, se o que cabe ao povo quando vai às ruas dar uma resposta para a política, essa resposta está dada. Quarta-feira só tem uma situação para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa engavetar, sentar em cima, liquidar de vez, não é passar para o ano que vem. Essa pornografia, é uma pornografia, é uma violência, é uma agressão ao Estado de Direito, à democracia, se isso tiver qualquer tipo de eco. Agora, vamos combinar uma coisa? Foi tudo chamado às pressas, e não foi chamado às pressas por desorganização do campo progressista. Não é que foi chamado às pressas porque fomos ingênuos e tal. É porque teve um rabo de arraia. Foi um golpe de capoeira do Hugo Motta, no apagar das luzes, e isso convocou a necessidade de uma reatividade. E a resposta foi muito bem dada. Tá? O povo foi, de fato, às ruas, fez bonito de ponta a ponta no Brasil. Eu vi imagens de São Luís do Maranhão, de Salvador, de Natal, Porto Alegre, Florianópolis. Me chamou muito a atenção Porto Alegre e Florianópolis, tá? Espaços e redutos que são tidos aí como grande núcleo do fascismo na história recente, né, da República, estão começando a se revigorar. Eu vou dar por depoimento, em termos de espaços bolsonaristas, a cidade onde eu moro, no interior do Rio Grande do Sul, uma terra do agro aqui em Passo Fundo, né, que é no norte do estado, e nós reunimos mais de 100 pessoas na Praça do Teixeirinha. Pode parecer pouco para quem está ouvindo agora, mas eu estou falando de uma cidade de 200 mil habitantes, né, onde tudo é agro, onde fazia 40 graus às 2 horas da tarde, e tinha mais de 100, cento e poucas pessoas ali reunidas, gente do PT, do PSOL, da UP, do PCdoB, né? Gente que não é vinculada a movimento nenhum, muito carro passando e dando apoio. Então, olha, eu só posso dizer que hoje foi um dia que a gente tem a certeza de que as instituições, quando diz que as instituições estão funcionando, o povo representa uma dessas instituições e está funcionando. Está pleno vapor. Né? Então, esses caras pensem bem, né? Porque o STF, que vinha muito sólido, parece estar um pouco claudicante agora, né? Mas o povo está na rua vigilante. Então, sempre que alguém fragilizar a sua defesa da democracia, vai sobrar para o outro. Quando a política falhou, sobrou para a justiça. O STF veio e salvou. Se a justiça vai falhar agora, vai sobrar para o povo. E o povo vai salvar. Porque, em última instância, somos nós, de fato, aqui, de alguma forma, demandamos os rumos do país. E tem que ficar a didática deste momento, Portinho. O povo nas ruas é o medo dos gabinetes. Não tem momento ruim de nenhum tipo de assédio à democracia que, se o povo fizer a sua parte, os caras não vão recuar. Os fascistas recuam porque, quando a tropa se levanta, não tem rato que fique para dizer boa tarde. Foi lindo, é só o que eu posso dizer. Perfeito, Suma. Nos aproximamos perigosamente dos 1000 ao vivo aqui, Suma. Opa! Maria Cristina, Rosana, o Rafãozinho está aqui, muito bom. Nilza de Paula, Garota like, gente. Júlio, Cláudia, muita gente aqui, o Andréa Barreto, gente que eu nunca tinha visto conosco. Inscrevam-se no canal. Deixa o like, continue movimentando e colorindo o chat, como diz o Suman. Peguei essa do Suman hoje. Suman, tu nem sabe, eu acho, Suman, mas eu entrei às 14 horas e te coloquei ao vivo aqui. Tá? Olha aí, ó. Que espetáculo. Eu te coloquei ao vivo bem na hora que tu falou isso. Ó. Vamos colorir o chat. Então peguei. Tem que colorir, fica cinza, e cinza é a cara da extrema-direita. Olha ali o Bolsonaro em cinza ali, ó. Mas olha o povo colorido, né? O Bolsonaro estava maravilhosa nessa. Estava lindo. Bandeirão lindo, bandeirão lindo. Rio de Janeiro também, né? O Portinho Copacabana com muita música, com muito artista, estava legal. Belo Horizonte. Falando, né, Suma? Como é que é? Fernanda Torres falou lá no Rio de Janeiro. Verdade, espetacular. É correndo o mundo já essa imagem dela. E o discurso do Boulos em São Paulo foi histórico.
acabei de botar o discurso do Boulos para abrir a live, porque eu sabia que ia jogar nossa audiência lá para cima, né? O Boulos fez um discurso e eu também queria fazer o corte do Boulos, então eu botei direitinho aqui, daqui a pouco eu vou cortar. Na arrancada. Você sabe que me deu o discurso do Boulos, não só pelo tom de voz, mas pelo estilo de fala e conteúdo, me deu assim aquele patrimônio memória do Lula, sabe? Não, Suman, eu ia dizer para ti, ó, futuro presidente da República discursando, né? Realmente lembra muito aquele Lula de outroras aí, de antigamente, quando era mais jovem, né? Não que o Lula não continue, porque o Lula tá um gurizote, né? Aí nas falas que ele anda fazendo, né, o Suman? Sem dúvida. Mas, o Suman, seguinte, né? Mais de uma centena de milhares de brasileiros, se a gente contar todas as cidades. Eu vi aí alguns números que já saíram aí de 18 mil em São Paulo, Rio um pouquinho mais, né? Mas é no pico, né? É no pico, não é todo mundo que circulou por ali, né? Sim. Então, eu acho que se contar todas as cidades, nós chegamos a 100 mil aí com tranquilidade. E aquilo que tu falou, né, Suma? E é aquilo que tu falou, aí em Passo Fundo, 100 pessoas. Eu, na live das 14, eu coloquei uma foto de uma senhora em Ipatinga, eu acho que era, e estava ela com um cartaz muito legal, e do lado dela tinha um camarada com uma bandeira de um sindicato, e do outro uma senhorinha também com cartaz assim, cartaz feito em folha de A4, sabe, Suma? O cartaz da senhorinha era assim, Bolsonaro na cadeia. E aí eu falei, se forem só essas 3 senhoras em Ipatinga, já é ótimo. Golaço. Já é um golaço. Tá, e aí depois eu abri, tinha mais uma centena de pessoas junto com elas, né? Então, eu acho que assim, o movimento das ruas, né, Suma, nos anima, eu acho que anima todo mundo, coloca a gente em outro patamar de luta, né? E eu acho, Suma, quero ouvir só essa tua opinião antes de te liberar aqui, tu entrou generosamente conosco aqui, né? A casa é nossa, estamos aí para trabalhar, né? Soldado no quartel que é serviço, né? Suman, eu acho que vai ter efeito essa semana no Senado, hein? Acho que o Senado vai recuar. Eu já estava achando assim, ó, Suman, que a CCJ ali ia podar um pouco, sabe? Acho que ali na CCJ a coisa já ia mudar, o debate ia ser outro. Já estava conjecturando até pedido de vistas ali. E eu acho que o Alcolumbre vai recuar, hein, Suman? O que tu tá achando aí? Se o Alcolumbre fizer o cálculo dos acontecimentos recentes, ele recua, porque, vamos lá, o Hugo Mota, ele tomou uma goleada, no caso Glauber, por exemplo. O Hugo Mota prometeu, né, ao Lira que caçaria o Glauber. O Hugo Mota prometeu ao STF que caçaria a Zambelli. O Hugo Mota prometeu ao governo que estabilizaria as relações das pautas principais e prometeu à extrema-direita que passaria a anistia. Quem promete uma vela para cada santo acaba sem a concessão do milagre. Então, o Hugo Mota acabou isolado, sozinho e brigado com todo mundo. Ele brigou com o Lindbergh, com o Sóstenes, com o Lira. Aí vem a Samia Bonfim, comentamos na sexta-feira, contando, né, que ele já era desazado pelo Lira no inbox e agora o Lira faz questão de tornar isso público, né? E o Alcolumbre, vendo tudo isso, precisa entender para jogar o xadrez dele. O que adianta passar e aí vem o Lula e não vai sancionar, aí vem o STF, vai dar uma bordoada do lado da orelha, você vai acabar tão diminuto quanto o nano presidente da Câmara dos Deputados, que inclusive já se fala que é capaz de nem terminar o seu mandato, imagina. Né? E que não vai concorrer à reeleição. Né? O próprio Arthur Lira conceberia a ideia de voltar à luta para ser presidente da Câmara, porque o Hugo Mota é um projeto fracassado de um estagiário de presidente da Câmara dos Deputados que está muito aquém. O Alcolumbre, se ele quiser se desgarrar dessa imagem do Mota, ele vai precisar fazer muito melhor. E passar os horrores, porque assim, ó, você tem como passar projetos ruins. Você tem como passar projetos que representem o interesse da elite, que representem o interesse até dos golpistas, mas não esse escárnio. Tem coisas que são mais politiqueiras para passar. A reforma administrativa passaria, entende? Isso é um horror, mas é uma coisa que é da política. Agora, a anistia para os golpistas não é da política. Não é da política. Isso é da bandalheira, isso é da antipolítica. Então, se ele se comprometer com isso,
ele vai para um lugar onde ele vai ser desossado por todas as frentes e vai ficar sem pai nem mãe depois, e aí não vai ter para onde correr. Então, pensando isso, eu acho que o Alcolumbre é um pouco mais esperto, assim como os líderes do Senado, até do Centrão, são mais espertos, e vão começar a botar a bola na grama. Se o pico em São Paulo foi de 18 mil pessoas, se no Rio de Janeiro foi, sei lá, um pouco mais, vamos arredondar 20 mil pessoas em São Paulo no pico, 40 mil pessoas no Rio de Janeiro, junto a outras cidades, papapá, são os meus eleitores. São os meus eleitores que estão indo para a rua. Ah, não, mas eu sou um cara de extrema-direita, esses aí são os caras da esquerda. Mas isso tem eco. Sabe onde é que tem eco? Porque para concorrer a deputado, qualquer calango vai entrar, mas para o Senado são 2 vagas. Você tem que disputar o voto do cara da esquerda, muitas vezes. É só ver que o Hugo Mota não entra para senador hoje, se quiser. Que o Arthur Lira não está se fazendo senador, que o Ciro Nogueira não se faz senador. Então, quer dizer, onde é que o Alcolumbre quer chegar? Ele quer, de repente, fazer senador, os líderes dos partidos querem se fazer senador de novo? Pensa bem, guarda a luta que vale a pena ser lutada, porque essa é uma guerra perdida. E quando a gente entra para o jogo perdido, na política é melhor ficar com um sorriso amarelo do que botar o pé na jaca, viu, Pontinho? Perfeito, Suman, perfeito. Suman, amanhã no Giro, hein? Amanhã no Giro, grandes repercussões. Suman, antes de tu ir embora, deixa eu só te trazer aqui, ó. Olha esse vídeo sensacional que o Rorato trouxe para nós também, diretamente do metrô, um cara que te assiste no Giro, ó. Opa! Olha aqui. Hoje aqui na estação Tamanduateí. Olha aqui quem eu encontrei aqui. Encontrei o Silvio. Silvio, prazer, Silvio, tudo bem? Vamos. E aí? Curte a Voz Trabalhadora? Conta pra gente aí. Curto, sou seguidor da Voz Trabalhadora, com certeza. Portinho e pessoal todo lá. Hoje à noite estaremos ao vivo transmitindo essa live e você estará lá com a gente então, hein, Silvio? Com certeza. Prazer em conhecer o Silvio. Aí estamos indo lá pra Paulista, hein? É isso aí. Vamos lá, Silvio. Vamos pra lá. Vamos lá. Legal, Silvio. Grande Silvio, grande Rorato que trouxe para nós. Meu camarada Suman, bom domingo para ti aí. Vou lá comer um pastelzinho amanhã, 2 da tarde, tem encontro marcado. Todo mundo no Giro de Notícias, hein, gente? Até lá. Valeu, obrigado, Valeu, Suman. tchau, tchau. Até mais. Um grande abraço.